Bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. Esta semana foi provavelmente a semana mais importante até ao final do ano, quer em termos fundamentais, quer em termos técnicos. Começando pelos Estados Unidos da América. Na terça-feira conhecemos o dado de inflação que caiu dos 7,7% para os 7,3%, um sinal de que possivelmente o máximo da inflação já foi atingido no mês de julho. Contudo, a Fed, na sua reunião mensal, decidiu adotar um discurso hawkish, ou seja, decidiu manter a já programada subida de 50 pontos base na taxa de juros de referência, subindo-a para os 4,5% e reforçou a ideia de continuar a aumentar as taxas de juros no próximo ano até alcançarmos o nível dos 5% e aí aguardar pela reação da economia. Para além disso, também se mostraram focados em reduzir o seu balanço, que atualmente se encontra nos 8,5 trilhões de dólares. Já no caso europeu, tivemos o Banco da Suíça, o Banco de Inglaterra e o Banco Central Europeu a subirem de forma concertada as taxas de juros em 50 pontos base, tal como se esperava. No caso do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, à imagem daquilo que Jerome Powell nos Estados Unidos tinha dito no dia anterior, também adotou um discurso hawkish, sinalizando que as taxas de juros vão ter de subir muito mais no próximo ano a um ritmo constante, tendo em conta que a inflação para já está muito longe do objetivo traçado, que é dos 2%. Para além disso, também anunciaram sobre o seu programa de compra de ativos, o APP, que iriam começar a reduzir o reinvestimento das obrigações a vencer, de modo a começarem a reduzir o seu balanço. Resumindo e concluindo, tudo o que se passou esta semana em termos de políticas monetárias, o que mostra é um cenário de muita instabilidade e incerteza para o ano que aí vem, quer em termos económicos, quer no caso dos mercados financeiros, representando, sem dúvida, grandes oportunidades de investimento no futuro. Com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na quinta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do par cambial AUD-USD. Observando o gráfico em velas diárias do par cambial AUD-USD, é possível verificar que ao longo destes últimos 2 anos, desde o início de 2021 até aos dias de hoje, temos tido uma tendência descendente. Significa isto que o dólar norte-americano tem estado a valorizar face ao dólar australiano ao longo destes últimos 2 anos. E nesta tendência descendente é possível traçar uma linha de resistência que passa pelos máximos feitos em março de 2021 e os máximos feitos em maio de 2021 e mais tarde essa região passa a ser uma zona de resistência muito importante. Foi apenas quebrada uma vez aqui em março de 2022, mas desde então, quando voltou para baixo dessa linha de resistência, ela continuou a funcionar como região de pressão vendedora. Se adicionarmos a esta linha de resistência uma outra linha de médio prazo, entre os máximos de junho e os máximos feitos em agosto deste ano, vamos perceber que começamos a encontrar uma região de pressão vendedora nestes patamares entre os 0,6870 e os 0,6910. Região essa onde no meio está a linha média dos 200 dias, esta linha vermelha que vemos aqui no gráfico, que reforçava ainda mais a ideia desta ser uma zona muito importante de pressão vendedora. Contudo, era possível também adicionar uma retração de Fibonacci de todo o swing descendente que fizemos entre os máximos de 2021 e os mínimos feitos este ano. E, desenhando esse Fibonacci,
percebemos que os 38,2 de Fibonacci vêm reforçar nesta região o facto de ser uma zona muito importante de pressão vendedora, pois coincide também com os outros indicadores que nos diziam que esta era uma zona de pressão vendedora muito importante. Para além disso, no curto prazo, fomos observando durante o último mês que, desde esta tendência ascendente que tivemos aqui no dia 10 de novembro, começámos sucessivamente a fazer máximos ascendentes, contudo, o oscilador não conseguiu acompanhar essa tendência, mostrando uma divergência clara entre o oscilador e o par cambial AUD-USD. Portanto, tudo isto como complemento significava que havia uma grande probabilidade da tendência poder inverter. Desse modo, decidimos então utilizar esta região para fazer posições curtas, onde o objetivo definido de médio prazo está cá mais em baixo, portanto, na região dos 0,6540. No entanto, em termos de curto prazo, fomos atingir o primeiro patamar de gestão monetária, patamar este que coincidia com a linha de suporte que nos mínimos desde finais de novembro a passar pelos mínimos que fomos fazendo ao longo das últimas semanas, região essa que já foi atingida no dia de ontem e que nos permitiu então já garantir uma parte do ganho. Contudo, espera-se que a tendência nas próximas semanas, nos próximos dias sobretudo, possa manter-se descendente e atingir finalmente o nosso nível desejado dos 0,65. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar um investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contacto connosco através do nosso WhatsApp ou telefone, ou se preferir, através do nosso e-mail. Nós voltamos para a semana, um bom fim de semana e bons trades.